Queridos alunos da nossa Mediação Tecnológica Rondônia, primeiro ano. Galerinha, hoje é um dia muito importante, porque é o dia da nossa revisão geral dos conteúdos que nós trabalhamos na primeira unidade, para a gente começar o nosso período avaliativo, que já é hoje, né, gente? Então, a gente vai fazer relembrar alguns assuntos que nós trabalhamos nessa disciplina na primeira unidade, e que nós vamos agora relembrar para a nossa provinha, viu, gente? Então, toda a atenção do mundo agora para esse momento. Pega o seu caderno, pega as suas anotações, o seu lápis, sua caneta e vamos prestar atenção para essa nossa aula especial de hoje, tá bom? Então, galera, força na peruca e vamos começar. Vamos aqui para a nossa tela. Muito bem. Gente, então a nossa aula de hoje é só de revisão, tá bom? É a aula 11.1, onde nós vamos trabalhar alguns assuntos que nós consideramos importantes que vocês aprendam mais um pouco, né? Que é a introdução ao estudo da sociologia, por que estudar sociologia, as relações entre indivíduo e sociedade, as principais teorias sociológicas, da parte 1 à parte 4, e a iniciação à pesquisa científica, parte 1 e 2. Então, vamos lá. Bom, na primeira aula, gente, da nossa unidade 1, nós trabalhamos o que faz a sociologia, tá? O que é a sociedade. Nós falamos sobre o tipo de sociedades, o surgimento da sociologia, o contexto do surgimento da sociologia por meio dessas duas revoluções, que foi a Revolução Industrial e a Revolução Francesa, né? Então, só relembrando aqui, ó, gente, nós falamos que a sociologia, ela busca compreender a realidade dos comportamentos, dos fenômenos sociais. Para além do individual, nós buscamos entender os fenômenos da coletividade, né? E com isso, ela abrange o que exatamente? O estudo da sociologia abrange a cultura e as relações sociais, né? Ela abrange o dinamismo e a transformação dessas sociedades ao longo do tempo. Ela abrange também as questões políticas e suas influências. E, por fim, ela também abrange a questão econômica e a produção da sociedade. Ok? Então, essas são as premissas do nosso estudo de sociologia. Aí a gente vem aqui com o conceito de sociedade, né, gente? Que é importante aí para vocês, galerinha do primeiro ano. O que é a sociedade, gente? É um conjunto de pessoas que vivem num determinado território, falam a mesma língua e compartilham da mesma cultura. Pelo menos, basicamente, num modo geral, eles compartilham. Claro que vai ter culturas diferentes dentro de uma mesma sociedade, né? Outra coisa também, nós falamos sobre os tipos de sociedade, né? Para poder entender a evolução, né? O próprio desenvolvimento dessa sociedade ao longo do tempo. Então, a gente começa com as sociedades de pastores e coletores, começa a se formar os primeiros grupos sociais. Depois, a gente tem as sociedades agrárias, onde já se começa a ter a questão da territorialidade, né? E também das atividades para a sobrevivência, como é a atividade da agricultura. E, por fim, as sociedades industriais, que já vieram, né, mais após os avanços científicos, após a invenção da máquina a vapor, após a industrialização. Hoje já se fala também em sociedades pós-industriais, que vem, né, a questão da tecnologia, beleza? Bom, mais um quadrinho aqui para a gente relembrar, ó, as sociedades industriais são o objeto principal do estudo da sociologia, né? Quando começa a estudar a sociologia é exatamente nesse período. E aí ela busca o quê? Entender as transformações que aquela sociedade passava, né? Principalmente no contexto europeu. E aí os principais eventos históricos que ajudaram
a formar esse pensamento, a entender esse pensamento, esse processo histórico que estava passando, foi a Revolução Industrial e a Revolução Francesa. Mirem nesses dois eventos, porque isso aqui, gente, é importante para as provas de vocês. Pensa o seguinte, a Revolução Industrial, ela parte de uma mudança no âmbito da economia, né, da produção e do trabalho, tá? E nas formas de relações entre os indivíduos, tá? Então, a economia foi uma das mais atingidas, né? A questão do surgimento do capitalismo, né? Como um sistema mundial, e o domínio, então, dessa classe dominante chamada burguesia, né? A ascensão e o domínio. Na Revolução Francesa, a dimensão de transformação desse período para a sociedade foi uma dimensão mais política, uma dimensão do pensamento político, do pensamento social, dos direitos humanos, tá? E do surgimento, né, dessa identidade mais democrática dos estados, né, dos países. Então, a democracia passou a ser a discussão da formação dessas novas sociedades. Então, fiquem ligados que essa parte aqui é importante para a prova de vocês, tá certo? Vamos para a aula 2? Então, gente, na aula 2 a gente trabalhou a vida em sociedade, nós trabalhamos o que são as ciências sociais, né? O que estuda as ciências sociais de um modo geral. Então, vamos lá. Por que estudar sociologia, né? A gente abrangeu um pouco sobre isso. Então, a gente disse que o entendimento das questões da sociedade é importante para a nossa formação humana e para a nossa formação enquanto estudantes, né? Também a gente estuda sociologia para formar um pensamento crítico e reflexivo da sociedade, dos indivíduos. E também a gente nos ajuda a entender os conceitos e métodos que a gente vai utilizar para analisar as questões sociais e se afastar, né, das opiniões do senso comum. Então, por isso a gente estuda sociologia, né? O que são as ciências sociais, pessoal? É uma área de estudo mais abrangente, onde nós demonstramos aqui que a sociologia é um campo, né, de estudo das ciências sociais. No caso, eu sou formada em ciências sociais, habilitada para dar aulas de sociologia. Mas a minha formação ela é mais geral, né? Eu sou bacharel em ciências sociais, então eu posso tanto falar de antropologia, de ciência política e de sociologia, porque a minha formação permite, tanto como profissional bacharel, como licenciada. Então, as ciências sociais, ela trabalha com essas 3 áreas de estudo, tá? Mas, aqui nós nos debruçamos, aqui no ensino médio, é a sociologia, tá? Claro que a gente também fala um pouquinho de ciência política, um pouquinho de antropologia, mas não com muito aprofundamento, tá certo? Na aula 3, nós falamos sobre as relações entre indivíduo e sociedade, onde nós falamos sobre os principais teóricos que surgiram, né, aí, principalmente os 3 primeiros aí, que nós chamamos de teóricos clássicos. Então, a gente tem o Karl Marx, que fala sobre os indivíduos e as classes sociais, o Emile Durkheim, que fala sobre as instituições e os indivíduos, o Max Weber, indivíduo e ação social, Norbert Elias, com o conceito de configuração, e o Pierre Bourdieu, com o conceito de hábitos, juntamente com Norbert Elias. Então, nós falamos sobre indivíduos, né, as classes sociais, através do pensamento do Karl Marx. Nós falamos sobre instituições sociais, o indivíduo, mas principalmente a questão da consciência coletiva e dos fatos sociais. Lá na segunda unidade, a gente vai trabalhar melhor esses conceitos do Durkheim, só que através da visão sobre instituições, tá? Então, por enquanto, a gente trabalhou mais a questão dos fatos sociais. Já com Weber, a gente trabalhou a ação social, né? Nós falamos um pouco sobre a questão da dominação e do poder, né? Nós falamos o que é a ação social e como que ela se configura na sociedade através da dominação, né? E também nós falamos sobre a ação social, os tipos de ações sociais que o Weber trabalha, né? A questão da ação social
com relação a valores, a ação social, com relação às leis, né, racional. Então, a gente tem 3 formas aí em que Weber formalizou, né, ele conseguiu trabalhar a ação social através das motivações que as pessoas têm e os objetivos que elas têm dependendo da situação e do contexto. Então, dê uma revisada aí na aula do Weber que vocês vão ver sobre essa questão, tá certo? A gente falou sobre o Norbert Elias e o conceito de configuração, né, que é um campo também das ciências sociais para analisar relações dos indivíduos e os seus grupos. Nós falamos também sobre o Pierre Bourdieu e o conceito de hábitos, né, que são ações dos indivíduos coletivas também que vão nortear essa repetição da ação desses indivíduos, transforma-se em hábitos que acabam ficando naturalizados pela sociedade. As pessoas não percebem que estão fazendo ações repetitivas, ações cotidianas, e que aquilo é formada também por coletividade. Muito bem. Aqui na aula 4 nós falamos sobre Augusto Comte, né, as teorias sociológicas clássicas, fiquem ligados nisso, né, que são os primeiros sociólogos. Nós falamos como Augusto Comte é um autor positivista, é um intelectual, né, então ele defende o positivismo como princípio da ciência, mas também como um caminho para o progresso da própria humanidade, né? Então, ele supervaloriza o pensamento positivista. E aí ele acreditava que todas as sociedades passariam pelos mesmos estágios de evolução, já que o positivismo também se baseia no evolucionismo, né? Então, ele falava que a sociedade passa através dos estágios de evolução, que seria o primeiro estágio teológico, o segundo estágio metafísico e o terceiro estágio positivo, tá? Então, lembre-se disso aqui, que é importante para vocês. Na aula 5.1, nós falamos sobre as teorias sociológicas, parte 2, agora já com outro autor, que é o Émile Durkheim, também considerado um autor clássico e pai da sociologia, né? O que o Durkheim trouxe para a gente? A análise dos fatos sociais, né? Falou um pouco sobre a instituição social, nós falamos também, e sobre a solidariedade social, que ele divide em mecânica e orgânica. Então, ele falou sobre essas 2 formas de solidariedade, né? Que a própria sociedade vai mudando e as perspectivas que elas têm sobre a própria coletividade também mudam. O Durkheim também falou sobre as características do fato social e que ele nominou em 3, né? A generalidade, externalidade e coercibilidade. Prestem atenção que isso aqui também, gente, cai na prova, tá? Então, fiquem ligados nesses 3 características aqui do fato social. Sobre instituição social, ele fala sobre a organização, em que ela é responsável por organizar a sociedade, né? E que ela também se baseia num conjunto de regras reconhecidas e aceitas na sociedade, beleza? Sobre a solidariedade, né, ele fala que a solidariedade social ela é responsável pela coesão entre os grupos, quer dizer, por essa união, né, e organização dos grupos. Então, para ele, essa solidariedade social é importante para que os grupos se mantenham unidos, né? Então, ele divide em solidariedade mecânica e a solidariedade orgânica, onde a mecânica vai relacionar-se com essas sociedades menores e pequenas, que havia uma união maior, e a solidariedade orgânica, ela está relacionada a uma sociedade moderna, né, industrial, onde as relações já não são tão próximas assim. Muito bem, então, a nossa aula 6, a gente trabalhou já com as teorias de Karl Marx, também considerado um clássico e pai da sociologia. O Karl Marx ele fala sobre vários conceitos importantes que nós utilizamos nas nossas análises, né? Aqui a gente trouxe 3 dos conceitos importantes do Marx, que é o marxismo, que é a ideia que ele construiu
as ideias filosóficas e políticas que ele construiu, principalmente criticando o capitalismo. O conceito de alienação, que ele explica que é essa relação de distanciamento que o trabalhador tem no processo de produção, né? As lutas de classes também, que é um conceito importante, gente, presta atenção nesse conceito aqui, viu? Bem atenção, dica da prof. Esse conceito aqui fala de que a história essas histórias da evolução social, ela também é uma história de luta de classes. E por isso o Karl Marx pretendia que uma sociedade perfeita seria uma sociedade onde não houvesse classes sociais, onde não existisse o proprietário e o não proprietário, e que todos pudessem viver em harmonia, né? Na aula 7 já a gente fala do Max Weber, né, que já tem uma outra postura e um outro pensamento em relação à sociedade. Max Weber, né, ele fala sobre a racionalização do mundo social e ele fala sobre a dominação e o poder, né? Um dos principais temas, os principais conceitos do Weber é em relação à ação social, né? A ação social precisa ser compreendida por vocês, porque senão a gente não consegue compreender o resto de todas as outras teorias desse autor. Então ele fala sobre a dominação também, que ele diz que há 3 tipos de dominação legítimas, que é a legitimação da dominação tradicional, carismática e racional. Presta atenção nesses 3 tipos de dominação do Weber, porque também é matéria de prova e vocês vão precisar saber, tá bom? Então, existem para Weber 3 tipos de dominação. A dominação tradicional, a dominação carismática e a dominação racional, beleza? Na aula 8.1, a gente trabalhou a questão da produção do conhecimento na sociedade, né? Nós trabalhamos as diferentes formas de conhecimento, que seria aqui as mais comuns, né? O senso comum, o conhecimento científico, religioso e o conhecimento filosófico, né? Então, assim, na produção do conhecimento no geral, né, o conhecimento, tudo que nós aprendemos na sociedade, a gente vai diferenciando os tipos de conhecimento que seriam, né, como se fosse uma caixinha para a gente compreender a diferença entre eles. E a gente falou isso durante as aulas, tá? Então, dúvidas maiores, revejam as aulas. E aqui a gente falou sobre os textos, métodos e técnicas de pesquisa, nós falamos sobre a elaboração dos textos científicos e as diferenças entre resumo, fichamento, síntese e resenha. Então, nós falamos aqui o que é a pesquisa quantitativa e a pesquisa qualitativa, né? Lembrando que as duas são importantes para o processo científico, porém, elas são diferentes, né? A primeira, ela vai priorizar os métodos estatísticos, né? Os métodos numéricos e a coleta de dados sendo bem estruturadinha e objetiva. E a pesquisa qualitativa, ela relaciona-se com a pesquisa mais de compreensão e interpretação de determinados comportamentos, opiniões e expectativas, tanto de indivíduos como de grupos, tá? Então, não necessariamente a pesquisa qualitativa, ela se preocupa em obter dados numéricos, e sim em entender os processos de determinado fenômeno, tá bom? Aqui a gente falou sobre resumo, resenha, mapa conceitual, né? Fichamento, e aí a gente foi falando para vocês aqui as diferenças, né? Então aqui é só para vocês darem uma olhadinha rapidinho aí nesse quadro, para poder entender que existem diferenças aqui nessas formas de organização, né, dos textos. E aqui a gente falou também das relações e interações sociais. Isso aqui já para a nossa segunda unidade, tá? Então, isso aqui vai ficar para a segunda unidade, não precisa se preocupar com esse daqui agora. E aqui são as nossas referências do nosso conteúdo, né? Que vai cair daqui a pouquinho na nossa prova, tá bom? Então, gente, tá aí. O conteúdo tá aí para vocês. Vocês agora vão fazer a prova. Desejo sucesso. Preste atenção nos conceitos que eu acabei de falar para vocês, que vão cair agora nesta prova. Então, lembre-se,
tem que entender os conceitos, senão vocês não conseguem compreender a questão das outras situações, as questões da compreensão do próprio conteúdo, tá bom? Gente, boa prova para vocês, aguardo vocês aí nas próximas aulas, tá bom? Um abraço da Prof. Lilis, até mais!